O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a morte de um tesoureiro petista durante uma troca de tiros em uma festa. O presidente disse: independente das apurações, republico essa mensagem de 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. É o lado de lá que dá faca, que cospe, que destrói patrimônio, que solta rojão em cinegrafista, que protege internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade igrejas, fazendas e mata animais, que empurra um senhor num caminhão em movimento. Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência, é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que fatos concretos e recorrentes. Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Neste fim de semana, o ex-presidente Lula agradeceu publicamente a um ex-vereador petista que jogou um cidadão sob um caminhão em movimento. A velha imprensa não fez qualquer questão de condenar a expressa violência política contida no agradecimento. Já no caso da troca de tiros em uma festa, a versão apresentada à polícia pela família e amigos do petista foi aceita como a mais pura expressão da verdade, sem aguardar qualquer apuração dos fatos. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de um ano, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. E do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores, funcionários da casa, brasileiros que nos assistem por todas e nos ouvem também pelas mídias do Senado Federal. Eu fico muito à vontade, senhor presidente, para elogiar aqui a postura do ministro Cássio Nunes Marques, porque eu declarei o voto abertamente contra a sua indicação ao STF. Na última quinta-feira, ele decidiu, no meu entender, corretamente, pela suspensão da cassação do deputado estadual Francischini, do Paraná,
feita pelo TSE por causa de uma declaração a respeito da urna eletrônica, feita ainda em 2018, e considerada fake news pelos arautos da verdade. É bom lembrar que estamos falando do deputado mais bem votado do Paraná, com mais de 427 mil votos, se aproximando aí de 500 mil de votos, a vontade da população paranaense. Olha como isso é emblemático. Numa rapidez impressionante, o STF marcou para hoje a deliberação na segunda turma. Aquela mesma segunda turma que durante a pandemia dava empate o tempo todo, porque tinha pedido licença, um dos ministros, e sempre ia liberando os réus da Lava Jato. A votação acabou há pouco, senador Reins. 3-2. Suspenderam a liminar dada pelo ministro Cássio Nunes Marques em favor do deputado com quase 500 mil de votos lá do Paraná. Gilmar Mendes, Lewandowski, Fachin votaram para derrubar essa liminar, enquanto doutor André Mendonça e Cássio Nunes Marques votaram a favor da manutenção do mandato. No entanto, dormem por muitos anos centenas de processos por crime de corrupção que chegam a mais de 1 bilhão de reais envolvendo centenas de parlamentares. Mais de 20 políticos corruptos já foram beneficiados pela prescrição de seus crimes. Eu não sou governista, senhor presidente. Por isso também me sinto muito à vontade para afirmar que a cassação de um mandato de um parlamentar em virtude de uma mera declaração pública, quando faltavam 10 minutos para se encerrar a votação, é uma afronta ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Numa democracia, ninguém deve ser punido por crime de opinião que virou moda no Brasil. Todos devem ser livres para dizerem o que pensam. E se houver ofensa ou prejuízo a outrem, existe recurso da justiça em processo de injúria, calúnia e difamação. Essa sentença, senhor presidente, arbitrária do TSE, associada aos procedimentos em curso no famigerado inquérito das fake news, demonstra que estão em curso inovações jurídicas que escapam à compreensão de grandes juristas, como o doutor Ives Ganda Martins. Uma perigosa construção de jurisprudência tendenciosa sobre as chamadas fake news, com claros sinais de intimidação aqueles que pensam diferente e que ousam denunciar o sistema, pois nesse caso o TSE, que existe para garantir a lisura e a devida fiscalização dos processos eleitorais, se autoconstitui num órgão censor do discurso político. Tal procedimento do TSE tem muita semelhança com os abusos cometidos pelos ministros Alexandre de Moraes, por exemplo, que arbitrariamente mandou agora bloquear as contas, acredite se quiser, depois de intimidar a mãe do deputado, mandou bloquear as contas da esposa do deputado Daniel Silveira. É bom lembrar que recentemente o mesmo ministro mandou a Polícia Federal, como eu disse há pouco, intimidar a mãe. Ou seja, não existe um respeito a uma graça concedida pelo presidente da República, que praticamente quase que unanimidade dos juristas do Brasil reputam como algo constitucional. Mas não, o STF
alguns ministros lá simplesmente fazem de conta que não existe essa decisão e continuam barbarizando. Para encerrar, senhor presidente, o ministro tem deliberadamente ignorado, como eu falei, a concessão presidencial do indulto, que é totalmente amparada pela Constituição, tomando atitudes típicas de perseguição e vingança, o que é muito grave. Foi para o lado pessoal há muito tempo, incompatíveis totalmente com a função de um ministro da Suprema Corte. Eu quero aqui apelar aos homens e mulheres de bem do STF, porque tem. E é uma instituição importantíssima para o país, para a nossa democracia. Estamos diante de uma profunda crise institucional, com deterioração crescente da imagem da Suprema Corte perante a sociedade. Nesse momento, não pode preponderar o corporativismo, e sim o respeito às leis. Senhor presidente, se eu me permitir mais um minuto, eu encerro. O mesmo apelo devo continuar fazendo aos senadores dessa respeitosa casa. A única instituição que recebeu da Constituição, da nossa Carta Magna, a prerrogativa de coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Essa omissão subserviente, ao meu ver, provoca desequilíbrio entre os poderes da República e abala os alicerces da democracia, pois estamos alimentando a ditadura do poder judiciário. E como disse Rui Barbosa, o nosso patrono, é a pior de todas as ditaduras, pois contra ela não há a quem recorrer. Senhor presidente, ainda há tempo. Basta dar o primeiro passo, aprovando o requerimento ainda pendente do senador Lazier Martins para chamar o ministro Barroso sob declarações políticas. É o mínimo que podemos fazer para que a paz e a harmonia voltem a reinar no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.